O que nós, como torcedores, estamos passando neste momento é simplesmente inexplicável e jamais entendido por qualquer jogador. Por mais que o jogador venha a público e se posiciona de forma que tem aquele sentimento de torcedor e que compreende o que o torcedor passa nas arquibancadas, ele jamais vai entender. Ele vive o clube do lado de dentro. Por exemplo, Matheus Pereira é um grande cruzeirense, mas ele vive o futebol do outro lado da moeda. Ele não vive o futebol do lado de fora, onde os torcedores estão. Ele sente, claro que sente. Ele é um torcedor assim como nós, isso já é declarado desde sempre. Tem um vídeo, inclusive, rolando aí de 9 anos atrás, ele dando uma entrevista lá no SBT, e quando ele foi perguntado sobre qual time torce, ele falou: torço pelo Cruzeiro e ponto. É um torcedor. Mas é diferente. Totalmente diferente. Um torcedor que está dentro de campo, ele quer ganhar, quer jogar, quer ajudar, quer fazer o que pode. Mas ele é profissional. Ele é profissional. Ele faz de tudo que ele pode, que está dentro do alcance dele, para que o time consiga desenvolver o seu melhor futebol. No entanto, ele é um. O Cruzeiro não tem um elenco de torcedores. Isso não é novidade, nenhum clube do mundo tem um elenco de torcedores. Nem os meninos das categorias de base. Isso é um fato. Não se engane pensando que todo mundo que vem da base torce pelo time. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Porém, nós, quanto torcedores externos, que estamos nas arquibancadas acompanhando pela televisão ou coisa desse tipo, nós acreditamos, na maioria das vezes, no impossível, no improvável. Na verdade, o impossível, ele existe até o momento em que você se entrega. E isso eu não estou falando do âmbito espiritual, tá? No âmbito espiritual, o impossível é resolvido por Cristo e ponto. Nas coisas que são palpáveis, tangíveis, aquilo que nós temos o poder de mudança, só é impossível quando nós desistimos. Se nós persistirmos, nós alcançaremos o objetivo. O torcedor do Cruzeiro, assim como você, Alan, tá com muita saudade da vitória. E ele não consegue, porque ele não pode, fazer mais do que o que ele já faz. Que é mandar energia positiva, que é ser favorável ao time na hora do jogo. Aquele cara que não fica lá no grupo do WhatsApp enchendo o raio de saco. Aquele cara que acredita até o final. Esse camarada, ele tá ajudando de alguma forma o time progredir. Então, em que você pode tirar forças para torcer pelo Cruzeiro? Hoje é muito fácil falar sobre isso. Se você buscar os anos de 2020 e 2021, você vai olhar para o time de hoje, para o Cruzeiro de hoje, e vai falar: poxa, é lógico que eu vou torcer por esse time. Porque você torceu para aquele time ridículo que tínhamos lá em 2020, 2021. Você torceu para aquele time que todos nós, sem exceção de nenhum, todos nós que torcemos pelo Cruzeiro, acreditávamos que o Cruzeiro conseguiria subir para a primeira divisão. Cruzeirense acreditava. Torcedor, ele joga toalha fácil. O cruzeirense, ele nunca desiste. Ele acredita sempre. Teve um momento em 2021 que o time do Cruzeiro estava uma draga. Lá na 9ª posição, 10ª posição, não sei, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Sabe o que eu estava contando? Que faltavam 8 pontos para entrar no G4. E sabe quantas rodadas faltavam? 9. É simplesmente impossível. Só que eu acreditava que dava. Eu fazia as contas positivas, eu não fazia as contas para um Cruzeiro cair para a 3ª divisão, que era impensável para mim. Hoje,
O Cruzeiro tem um time com grandes jogadores. E jogadores que em algum momento ele pode fazer o jogo ser resolvido. Em algum momento ele pode. A gente sabe que o cara tem capacidade de fazer. A gente sabe que o Matheus Henrique tem capacidade de fazer isso. A gente sabe que o William tem capacidade de fazer isso. A gente sabe que o Matheus Pereira tem capacidade de fazer isso. Em algum momento do jogo, ele pega uma bola ali e resolve. A gente sabe disso. Então, naquela época, nós não tínhamos nenhum jogador que você podia olhar e falar assim, ele vai fazer o gol. Ele não ia fazer. Porque ele é ruim. Ele não sabia dar 2 passos sem tropeçar na bola. Ele não sabia avançar com a bola e encontrar alguém em boas condições para poder entregar. Não tinha. E ainda assim nós torcíamos para esses caras. Então, velho, a força que você vai tirar é de dentro de você mesmo. Porque você é cruzeirense. Você sabe o que você passou. Você sabe que o time do Cruzeiro passa por um processo de reconstrução. E você sabe também que o Cruzeiro é o segundo, terceiro maior ganhador de Copas dentro do nosso país. No que diz respeito à generalização da coisa. Eu tô falando de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Supercopa, de Copa Libertadores de América, de Recopa. Jogo de mata-mata, o Cruzeiro é a autoridade. No ano de 1997, o Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas. O Cruzeiro se classificou na Bacia das Almas. O Cruzeiro só não se classificou pior do que o Sporting Cristal. Porque o Cruzeiro decidiu dentro de casa. O Sporting Cristal, quer dizer, não foi só pior que o Sporting Cristal, porque o Sporting Cristal não ficou em último. Mas o Cruzeiro fez uma campanha tão pífia que as pessoas não acreditavam que o Cruzeiro conseguiria dar mais um passo adiante. As pessoas não acreditavam nisso. O Cruzeiro, para eles, cairia. Se o Cruzeiro perdesse para o Grêmio lá, já era. O Cruzeiro estava fora na fase de grupos, o Cruzeiro ganhou. No meio de uma troca de treinadores. Paulo Autuori chegou e deu uma consertada na casa ali e o time conseguiu progredir. E ele chegou na final da Copa Libertadores das Américas. Empatou em 0-0 lá no Peru e venceu o Sporting Cristal aqui no Mineirão por 1-0. O Cruzeiro tinha no seu elenco peças bem parecidas com as peças que temos hoje. O Cruzeiro tinha um Elivelton. O Cruzeiro, que muito bom jogador, tá? O Cruzeiro tinha um Marcelo Ramos, claro, hoje nós não temos um Marcelo Ramos. O Cruzeiro tinha um Palinha, hoje o Cruzeiro tem um Matheus Pereira. O Cruzeiro tinha jogadores que em algum momento poderia resolver. Em algum momento poderia resolver. E resolveu. O Erivelto pega uma bola reboteada pela defesa do Sporting Cristal e chuta essa bola com o pé ruim. A bola entra e o Cruzeiro é campeão da Copa Libertadores das Américas. Então, meu compadre, você vai tirar força de dentro de você mesmo, inspirado na história do próprio Cruzeiro. Se isso não for suficiente... o Tairone tá falando aqui, ó. Tinha o Dida, claro, não estamos comparando capacidade técnica, mas hoje nós temos o Cássio, que trouxe nada mais, nada menos que um campeonato mundial para o Corinthians. O Cássio definiu o jogo. Que definiu a Libertadores para o Corinthians. Naquela bola que ele pega do Diego Souza. Aquela bola levou o Corinthians à final da Copa Libertadores das Américas e o Corinthians saiu campeão. O Cássio hoje é o goleiro do Cruzeiro. Se isso, aí eu falo para todos vocês, se isso não é suficiente para que nós possamos ir amanhã para a Argentina e reverter essa situação adversa, nada mais é.